Bem, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Você que está vindo aí também pela primeira vez, um grande abraço, seja bem-vindo. Deixe sua marca registrada aí abaixo para que a gente possa realmente ajudar a espalhar esse nosso projeto aí pelo International Pulse Research, principalmente pelo Trust, que está já preparadíssimo, e a gente vai falar um pouco nos próximos vídeos, preparando a promessa das pautas de transformação de uma nova esquerda que vai se levantar, ou seja, no Brasil. É uma esquerda que pensa no vizinho, é uma esquerda realmente que tem compactuado projetos liberais para que a gente possa realmente ajudar a população a entender que faz parte da política como um todo. É uma forma da gente ajudar o povo a exercer a cidadania, quebrar esses paradigmas e realmente ajudar o povo a participar dos cálculos, participar da sociedade em todos os aspectos, tanto político, social e econômico. As pautas de transformações para que a gente possa realmente resgatar aquilo que o Brasil nunca teve, sem representatividade, uma esquerda que sonha em ter seu próprio negócio, uma esquerda onde há credibilidade para todos, igualdade para todos, para que a gente possa mostrar para a população que não é 5 bancos que realmente controlam 85% da população, ou seja, da população não, do sistema financeiro, e o povo que paga e não tem retribuição. As pautas de transformações serão lícitas para que você possa, através de ser protagonista, não somente coadjuvante, que você possa exercer também a política da maior forma possível, como protagonista, ajudar no processo de construção do país, não é fazer como está acontecendo com esse governo protofascista de austeridade, com protecionismo gigantesco, que segue os mesmos dogmas aqui da América, ou seja, de um presidente que também não tem o mínimo respeito pelo pobre e por aqueles menos desfavorecidos. Pautas de transformações onde nós iremos nos juntarmos para que haja plebiscito e referendo, coisa diferente onde a sociedade possa sonhar em viajar como viajava de avião, sair para o exterior, uma esquerda onde o pobre possa ter realmente tecnologia avançada, um carro avançado por um preço mais acessível para você, para uma geração que possa realmente participar na sociedade, ter informação, porque o Brasil recuou enquanto a internet e os meios de comunicação, enfim, os produtos eletrônicos vieram à tona e o Brasil não tem respaldo para que a balança comercial possa posicionar para que você e outros possam realmente ter algo bom com qualidade. Essa guerra que está sendo barrada entre Estados Unidos e China sobre esse comércio que é o não aparente, uma cortina de fumaça criada por Donald Trump para poder desvincular a Huawei, enfim, grandes companhias da China, é a mesma coisa você tampar o sol que a peneira. Não tem relatividade, só estratégia de uma cartada de manga, já de um trampolim preparado para que realmente Trump possa vencer as eleições. Os democratas aqui nos Estados Unidos já prepararam o impeachment, milhares de pessoas já assinaram o impeachment de Donald Trump, para que o Congresso realmente possa rever e colocar à parte. As pessoas têm que ser respeitadas, as pessoas têm que ter oportunidade. E o Brasil, dentro dessas pautas que nós iremos colocar, dentro dessa esquerda que vai realmente surgir, é que, para que você realmente possa sentir que realmente você é uma pessoa que tem a vantagem na sociedade, que você realmente possa sentir como um projeto nacional de transformação, como uma revolução, possa ter o dedo da população através desses mecanismos. Não de múltipla escolha, mas claro, coletivamente, no contraditório,
participando em todos os aspectos. Nós temos que quebrar esses paradigmas, esses tabu, para que as coisas possam acontecer. Não é fazer como o que está acontecendo com Paulo Guedes, que chegou ao seu ápice e não consegue realmente mostrar o respaldo para a população como um todo. Mais de 35 milhões de pessoas inadimplentes na informalidade, 70 milhões de pessoas na inadimplente. Nós temos 900 bilhões de reais de empresas que estão até o gogó endividada, né? Tentar liberar recursos de contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, para poder impulsionar a demanda, o que o Bush fez aqui uns 12 anos atrás, para dar uma recuperada, que na realidade ele gastou mais de 8 trilhões na guerra do Iraque para poder invadir, tirar os setores estratégicos, como vocês realmente muitas das vezes não sabem, que foi criado todo esse aparato para destruir as torres gêmeas que está aqui atrás. Esse prédio aqui foi construído em cima, a torre norte e sul, que foi derrubada aqui para criar um pretexto, criar uma opinião pública para poder invadir o Iraque, dizendo que tinha arma de destruição em massa. Esse é o protecionismo de Paulo Guedes, que não tem pautas de transformação, um projeto nacional, não tem nada voltado para um plano econômico para poder segurar a dívida que cresce a cada dia. O nosso PIB já está comprometido. A gente sabe muito bem que os países que adotaram essas ideias keynesianistas pagam o déficit norte-americano. Então, a ideia para poder impulsionar a demanda é algo visto como reserva pelos economistas. Nós que estudamos, fazemos research, a gente está vendo aí que isso aí é um tiro no pé. Então, a equipe econômica está discutindo esses detalhes de medidas que virão somente depois da aprovação da reforma da Previdência, que eu tenho certeza que não vai passar se você participar, se você realmente tiver o pé no chão e entender. O governo está gastando milhões de dinheiro seu e dinheiro da população com publicidade. Você vê o próprio Ratinho aí, ele deve mais de 78 milhões aí para a União. Ele é um pau mandado também de Bolsonaro para impulsionar, mas a outra outros aí, o da Atena, aquela apresentadora lá da Rede TV, que foi casado lá com o Rolling Stones, nem quero cogitar o nome dela. São pessoas que são programadas, principalmente Silvio Santos, para colocar na mente da população que realmente a reforma da Previdência é o trave, é o freio de mão puxado da economia brasileira. Mentira! Então, a medida deve injetar algo de 20 a 30 bilhões na economia. Isso daí não vai refletir. Foi o mesmo impacto, a mesma ideologia, foi os mesmos detalhes usados pelo informante da CIA, senhor Michel Temer, que entra e sai da cadeia. O filho dele de 10 anos tem mais de 60 milhões de bens, entendeu? E não funcionou. A gente está vendo aí que tudo isso que está acontecendo e vai acontecer, se esse dinheiro foi liberado, vai permitir que as pessoas quitem o débito. Pura mentira. Antes do Bolsonaro assumir, o próprio Michel Temer pagou mais de 1 trilhão de refis para grandes petroleiras e empresas que estavam até o gogó devendo aí na malha fina, principalmente para o INSS. A gente sabe muito bem disso. O nosso próprio Social Security aqui nos Estados Unidos, que é a Previdência no Brasil, são coisas totalmente diferentes. Outro ponto também que nós e os economistas ressaltam é que o estímulo ao consumo esperado pela liberação de cota, isso não vai atingir patamares relevantes na economia, porque a gente sabe que a gente tem um consumo das famílias que estão crescendo durante esse trimestre, só que o PIB brasileiro não reage. A gente está vendo que o PIB já tem uma queda de 0,2% da economia, e esses itens compõem o quê? A demanda. Já houve outras quedas expressivas de investimento, like 1,7%, como 1,7% das exportações, que chegaram a 1,9%. Então, o Brasil exporta na balança comercial, importa e fica inadimplente. Eu lembro que o ano passado exportou mais de 20 e importou mais de 23, ficou com quase 4 bi aí inadimplente, porque tem uma frota, não tem investimento em frota naval, não tem investimento em infraestrutura, enfim,
sempre foi a galinha dos ovos de ouro atacar dentro do agronegócio que está segurando. Pelo contrário, a gente sabe muito bem que o agronegócio também não paga, não contribui para previdência. Isso é um voo de galinha que a gente está vendo aí essa expectatividade de Paulo Guedes fazer essa atrocidade. Então, elevar a demanda é algo totalmente desconsiderado. É um resultado que significa tipo você retirar tributos do consumo. Nós temos dois tipos de impostos no Brasil, indireto e direto, que eu sempre falo para vocês, os que são gerados pelo governo e aquele que você paga na boca do caixa. Você vai comprar lá uma caneta, um exemplo custa R$20, eu sei que não é, 8 é de imposto. Então nós temos que rever tudo isso. Então dentro dessas pautas de transformação, nós precisamos de uma reforma política. Claro que a gente não trabalha só, de uma reforma fiscal, tributária, para que a gente possa rever e dar um calote nessa dívida brasileira que cada dia que passa cresce. Então a função de Jair Bolsonaro, que está despencando aí, entendeu? É realmente fazer esses refios, fazer esses estralos de dedo para que a economia possa criar deliberadamente uma demanda. Mentira, porque a gente foi analisar os patamares com a liberação do recurso de fundo de garantia. Pode ajudar a resolver o problema? Não. O que pode acontecer? O governo pretende fazer isso para poder melhorar opções. Gente, não adianta você querer tampar o sol com a peneira para que as coisas possam ter resultado em 1 mês, 2 meses. O ideal é que os trabalhadores tenham a maior liberdade para poder usar o dinheiro que está como mudança, que deve ser algo estrutural, ou seja, não é medida assim que nós podemos configurar da melhor forma possível. Ou seja, se a gente for analisar a remuneração do FGTS, que é o Fundo de Garantia, seria possível para ter flexibilidade se as pessoas forem sacarem para poder realmente investir de outra forma, com mais serenidade. Então, esse governo de austeridade, que esse protecionismo, que tem essas pautas voltadas para o mercado, você sabe muito bem que a família de Paulo Guedes, a gente sabe muito bem que Paulo Guedes criou vários fundos de pensão, está totalmente envolvido em escândalo e continua aí dando as rédeas para poder servir o mercado, a plutocracia, o baronato de São Paulo, que controla 85% de toda a transação financeira no Brasil. Por outro lado, então bate o desespero, porque um levantamento que foi feito aí em São Paulo sexta-feira, já mais de 41% dos brasileiros acham que o governo Jair Bolsonaro está indo na direção errada. Isso é óbvio, ele vai se enterrar vivo. Ele cuspiu no prato que comeu, mas para a gente entender isso, nós precisamos entender esse lado de austeridade desse governo que criou o inimigo invisível, que tudo que acontece é culpa do PT. Então nós temos que tentar separar o joio do trigo, para que as coisas realmente possam acontecer da melhor forma possível, para que você que está assistindo aí, eu que estou aqui do outro lado, aqui longe, tentando mudar, ajudar da melhor forma possível, você possa espalhar os vídeos para que a gente possa criar realmente essa austeridade. Dentro do trust, das pautas de transformação, a ideia é ter multiplicação de leis, de limites de pauta, ou seja, o elemento que enfraqueceu as questões, as instituições como um todo, dentro desse separatismo que está dentro do Brasil. O Brasil está separado hoje. O ódio é latente, a gente está vendo que é uma guerra de classe contra o pobre. E a gente sabe muito bem que essa esquerda nova que está surgindo, que vai surgir agora, ela vai vir com outro ânimo. A gente está vendo que agora os estudantes estão tomando rumo porque o calo apertou, gente. E a gente vê líderes do pessoal, como Bolo, outras pessoas se manifestando, mas a gente não consegue ver, quebrar aquela disruptura para realmente colocar na mente, romper esses paradigmas, para que haja essa transformação e o povo brasileiro possa sair fora, aleatoriamente, do mesmismo do passado. Desse populismo que foi erradicado da época de Vargas, de 1930 para cá. Nós temos que quebrar essa hegemonia e fortalecer o que foi enfraquecido. A gente tem que ter uma dinâmica convergente, já expliquei para você, para que essas incorporações, essas ideias convergentes no processo geral de incorporação, ela possa atingir a classe necessária.
O pobre, ele quer ter um iPhone, o pobre quer ter um carro novo, o pobre quer ir para a universidade. Tudo isso barrou com as questões que vieram de fora dessas pautas ultraconservadoras, desse neoliberalismo, para poder impulsionar o Brasil. O Brasil está sofrendo algo que jamais sofreu. Então essas classes dentro desse time, essas ideias, essas diretrizes de dinâmica de convergência, vão fazer com que nós possamos realmente colocar o povo acima. A democracia se vem de baixo para cima, é de baixo para cima. No Brasil sempre foi feito de cima para baixo. Eles querem atacar o núcleo da cela para poder despolitizar a sociedade como um todo e quebrar a credibilidade, das pessoas como um todo, daqueles poucos que estão submergindo para poder ajudar. O espaço de exploração na luta de classe é uma luta latente que nós temos que ter um horizonte na frente, com ideias alternativas. E eles vão atacar, porque eles querem criar uma sociedade despolitizada para poder criar uma identidade de liberdade econômica, de acumulação de riqueza. Essa acumulação de riqueza é o protofascismo dos militares de Jair Bolsonaro, que está impulsionando literalmente Jair Bolsonaro a trabalhar para a plutocracia, o Baronato de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente o sistema financeiro. Eu volto trazendo mais pautas, ideias do que nós vamos fazer para poder realmente fazer as coisas acontecer da melhor forma possível. Um grande abraço, Robert Frank International, Pulso Research. Don't go away, stick around. Você que está vindo pela primeira vez, inscreva no canal, aperta o sino. A gente não pede nada, gente, a gente ajuda pelo contrário. Um grande abraço para vocês que contribuem, pelo menos espalhando, gente, para que a gente possa ter um Brasil lá na frente, para que os seus filhos, os seus netos possam realmente mudar e ver que foi plantado e colher os frutos lá na frente. Pense nisso. Quem ama o Brasil, quem ama a pátria, luta pela pátria. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.